Capítulo 61. E o jamais usara tanto aço. Lâminas foram presas por todo o meu corpo, escondidas nas botas, nos meus bolsos internos. E ainda tinha a espada iliriana em minhas costas. Apenas algumas horas antes, eu sentira uma felicidade tão sobrepujante depois de tanto horror e tristeza. Apenas algumas horas antes, eu estivera nos braços de Rhys enquanto ele fazia amor comigo. E agora, Rhysand, meu parceiro e grão-senhor e igual, estava ao meu lado no vestíbulo, com Mor, Asriel e Cashon armados e prontos nas armaduras semelhantes a escamas, todos nós calados. O rei de Iberne é velho, Rhys, muito velho. Não se demore, dizia Anren. Uma voz perto de meu peito sussurrou, oi, linda e travessa mentirosa. As duas metades do livro dos sopros, cada uma enfiada em um bolso diferente. Em uma delas, o feitiço que eu deveria dizer havia sido nitidamente escrito. Não ousei pronunciá-lo, embora o tivesse lido dezenas de vezes. Entraremos e sairemos antes que dê por nossa falta, disse-lhes. Guarde bem, Velaris. Anren observou minhas mãos enluvadas e minhas armas. Aquele caldeirão, disse ela, faz o livro parecer inofensivo. Se o feitiço falhar, ou se não conseguirem movê-lo, então, fujam. Assente. Ela nos observou de novo. Voem bem. Supus que esse fosse o máximo de preocupação que Anren mostraria. Nós nos viramos para Mor, cujos braços estavam estendidos, esperando por mim. Cashon e Rhys atravessariam com Asriel, meu parceiro seria deixado alguns metros fora da costa, antes que os ilirianos encontrassem Mor e eu segundos depois. Eu me movi na direção dela, mas Rhys se colocou na minha frente, o rosto tenso. Fiquei nas pontas dos pés e o beijei. Ficarei bem, todos ficaremos bem. Os olhos de Rhys encararam os meus durante o beijo, e, quando me afastei, o olhar dele recaiu sobre Cashon. Cashon fez uma reverência. Com minha vida, grão-senhor. Vou protegê-la com minha vida. Rhys olhou para Asriel. Ele assentiu com uma reverência e falou. Com as vidas de nós dois. Aquilo foi satisfatório para meu parceiro, que, por fim, olhou para Mor. Ela assentiu uma vez, mas disse. Conheço minhas ordens. Eu me perguntei quais seriam, porque eu não fora informada, mas Mor segurou minha mão. Antes que eu conseguisse me despedir de Anren, partimos. Partimos e mergulhamos no ar livre, na direção de um mar escuro como a noite. Um corpo quente se chocou contra o meu, me pegando antes que eu entrasse em pânico e talvez me atravessasse para outro lugar. Calma, disse Cashon, desviando para a direita. Olhei para baixo e vi Mor ainda mergulhando, depois, ela atravessou de novo, para o nada. Nenhum sinal ou lampejo da presença de Rhys perto ou atrás de nós. Alguns metros adiante, Asriel era uma sombra ligeira por cima da água negra. Na direção da massa de terra da qual agora nos aproximávamos. Iberne. Nenhuma luz acessa ali. Mas parecia, antiga. Como se fosse uma aranha esperando em sua teia havia muito, muito tempo. Já estive aqui 2 vezes, murmurou Cashon. Em ambas, estava contando os minutos para ir embora. Eu podia ver por quê. Uma parede de penhascos brancos como ossos se erguia, os topos, chatos e gramados, e abria caminho para um terreno de colinas íngremes e estéreis. E uma sensação sobrepujante de nada. Amaranta tinha assassinado todos os seus escravos, em vez de libertá-los. Ela fora comandante ali, uma de muitos. Se aquela força que atacou Velaris fosse de vanguarda. Engoli em seco, flexionando as mãos sob as luvas. Ali está o castelo, adiante, indicou Cashon, com os dentes trincados, desviando. Em uma curva na costa, construído no penhasco e empoleirado acima do mar, um castelo estreito e em ruínas de pedra branca. Nenhum mármore imperial, nenhuma pedra de calcário elegante, mas, creme. Cor de osso. Talvez uma dúzia de pináculos espetasse o céu noturno. Algumas luzes tremeluziam nas janelas e nas varandas. Não havia ninguém do lado de fora, nenhuma patrulha. Onde estão todos?
Troca da guarda. Eles tinham planejado muito bem aquilo. Há uma pequena porta pelo mar, na base. Mor estará à nossa espera ali, é a entrada mais próxima dos níveis mais inferiores. Presumo que ela não possa nos atravessar para dentro. Há muitos encantamentos a fim de arriscar o tempo que custaria para que Mor os quebrasse. Rhys pode conseguir. Mas nós o encontraremos à porta, na saída. Minha boca ficou um pouco seca. Sobre meu coração, o livro dizia, casa, me leve para casa. De fato, eu conseguia sentir. A cada centímetro que voávamos, mais e mais rápido, mergulhando de forma que a água do oceano me esfriasse até os ossos, eu conseguia sentir. Antigo cruel. Sem lealdade a ninguém, apenas ele mesmo. O caldeirão. Não precisavam se dar o trabalho de descobrir onde ele estava dentro do castelo. Eu sem dúvida seria atraída direto até ele. Estremeci. Calma, pediu Cashon de novo. Descemos na direção da base dos penhascos para ver a porta a partir do mar diante de uma plataforma. Mor estava à espera, com a espada em punho, e a porta aberta. Cashon soltou um suspiro, mas Asriel a alcançou primeiro, aterrissando ágil e silenciosamente, e, no mesmo momento, entrou no castelo para verificar o corredor adiante. Mor nos esperava e estava com os olhos em Cashon quando pousamos. Eles não se falaram, mas o olhar foi longo demais para que fosse qualquer coisa, menos casual. Imaginei o que o treinamento, os sentidos aguçados, teriam detectado. A passagem adiante era escura, silenciosa. Asriel surgiu um segundo depois. Neutralizei os guardas. Havia sangue em sua faca, uma faca de freixo. Os olhos frios de Asia encararam os meus. Rápido. Não precisei de concentração para rastrear o caldeirão até o esconderijo. Ele me puxava a cada respiração, me chamando para o abraço sombrio. Sempre que chegávamos a uma bifurcação, Cashon e Asriel se dividiam, em geral voltando com lâminas ensanguentadas, rostos sombrios, silenciosamente me avisando para me apressar. Estavam trabalhando naquelas semanas, com quaisquer que fossem as fontes de Asriel, para cronometrar aquele encontro em um itinerário exato. Se eu precisasse de mais tempo que o reservado, se o caldeirão não pudesse ser movido, tudo poderia ter sido em vão. Mas não aquelas mortes. Não, com aquelas eu não me importava mesmo. Aquelas pessoas tinham ferido Rhys. Tinham levado ferramentas consigo para incapacitá-lo. Haviam mandado aquela legião para destruir e assassinar minha cidade. Desci para um calabouço antigo, as pedras escuras e manchadas. Mor se manteve ao meu lado, sempre monitorando a última linha de defesa. Se Cashon e Asriel estivessem feridos, percebi, ela deveria se certificar de que eu saísse por quaisquer meios necessários. Depois, voltaria. Mas não havia ninguém no calabouço, não que eu tivesse visto, depois que os ilirianos acabaram com eles. Haviam executado aquilo com maestria. Encontramos outra escada, que dava cada vez mais para baixo. Apontei, a náusea se acumulando. Ali. Fica ali embaixo. Cashon pegou as escadas, com a espada iliriana manchada de sangue escuro. Nem Mor nem Asriel pareceram respirar até que o assobio baixo de Cashon soou pelas pedras das escadas abaixo. Mor colocou a mão em minhas costas, e descemos até a escuridão. Casa, suspirou o livro dos sopros. Casa? Cashon estava parado em uma câmara redonda sob o castelo. Uma esfera de luz férica flutuava acima de seu ombro. No centro da sala, no alto de um pequeno altar, estava o caldeirão. Capítulo 62. O caldeirão era ausência e presença. Escuridão é. De onde quer que viesse a escuridão. Mas não vida. Não alegria ou luz ou esperança. Talvez fosse do tamanho de uma banheira, forjado em ferro escuro, com as 3 pernas, aquelas 3 pernas que o rei tinha saqueado os templos para encontrar entalhadas como se fossem galhos de ervas daninhas, cobertos de espinhos. Eu jamais vira algo tão horrível e atraente. O rosto de Mor ficou sem cor.
Rápido, disse ela para mim. Temos alguns minutos. Asriel verificou a sala, as escadas pelas quais descemos, o caldeirão, as pernas deste. Fiz menção de me aproximar do altar, mas Asriel estendeu um braço em meu caminho. Ouça. Então, ouvimos. Não eram palavras, mas uma pulsação. Como sangue pulsando pela sala. Como se o caldeirão tivesse um coração. Semelhante atrai semelhante. Eu me movi em sua direção. Mor estava às minhas costas, mas não me impediu quando subi ao altar. Dentro do caldeirão não havia nada além de tinta preta rodopiante. Talvez o universo inteiro tivesse vindo dele. Asriel e Cashon ficaram tensos quando apoiei a mão na borda. Dor e êxtase e poder e fraqueza fluíram por mim. Tudo que era e não era, fogo e gelo, luz e escuridão, dilúvio e seca. O mapa da criação. Contendo-me, eu me preparei para ler aquele feitiço. O papel tremeu quando o tirei do bolso. Quando meus dedos roçaram a metade do livro dentro dele. Mentirosa de língua doce, senhora de muitos rostos. Com uma das mãos na metade do livro dos sopros, e a outra, no caldeirão, saí de dentro de mim, e um sobressalto percorreu meu sangue, como se eu não passasse um para-raios. Sim, você vê agora, princesa da putrefação, vê o que precisa fazer. Fairy, murmurou Mor, em aviso. Mas minha boca era estrangeira, meus lábios podiam muito bem estar em velares enquanto o caldeirão e o livro fluíam por mim, em comunhão. A outra, sibilou o livro. Traga a outra, permita que nos unamos, permita que nos libertemos. Tirei o livro do bolso, enfiando-o sob o braço quando peguei a segunda metade. Boa menina, linda menina, tão doce, tão generosa. Juntas, juntas, juntas. Fairy. A voz de Mor cortou a canção das duas metades. Anrin estava errada. Com as partes separadas o poder estava partido, não era o bastante para destruir o abismo do poder do caldeirão. Mas juntas. Sim, juntas fariam o feitiço funcionar quando eu o pronunciasse. Com ele inteiro, eu não me tornaria um condutor entre as partes, mas mestre delas. Não era possível mover o caldeirão, precisava ser agora. Percebendo o que eu estava prestes a fazer, Mor disparou até mim, xingando. Lenta demais. Coloquei a segunda metade do livro sobre a outra. Uma ondulação silenciosa de poder me ensurdeceu, fraquejou meus ossos. Depois, nada. De longe, Mor falou. Não podemos arriscar. Deu um minuto a ela, interrompeu Cashon. Eu era o livro e o caldeirão e sou em silêncio. Eu era um rio vivo pelo qual um fluía para o outro, subindo e descendo, diversas vezes, uma maré sem fim ou começo. O feitiço, as palavras. Olhei para o papel na mão, mas meus olhos não viram, meus lábios não se moveram. Eu não era uma ferramenta, não era um peão. Não seria um condutor, não seria lacaia daquelas coisas. Memorizara o feitiço. Eu o diria, sussurraria, pensaria. Do poço de minha memória, a primeira palavra se formou. Avancei na direção dela, estendendo a mão para aquela única palavra, a única palavra que seria um fio de volta a mim mesma, para dentro de quem eu era. Mãos fortes me puxaram de volta, me afastando. Luz escura e pedra musgosa fluíram para dentro de mim, a sala girou quando arquejei e encontrei Asriel me sacudindo, os olhos tão arregalados que eu conseguia ver a parte branca em volta deles. O que acontecera? O que? Passos soavam acima. Asriel imediatamente me empurrou para trás, e a lâmina ensanguentada se ergueu. O movimento desanuviou minha mente por tempo o bastante para que eu sentisse algo úmido e quente escorrendo por meu lábio e pelo queixo. Sangue, meu nariz estava sangrando. Mas aqueles passos ficaram mais altos, e meus amigos tinham as armas em punho quando um homem bonito, de cabelos castanhos, entrou, arrogante, descendo os degraus. Humanos, as orelhas eram redondas. Mas os olhos. Eu conhecia a cor daqueles olhos. Encarei um deles, envolto em cristal, durante 3 meses. Tola idiota, falou o homem para mim.
Jurian sussurrei. Capítulo 63. Medi a distância entre meus amigos e Jurian, comparei minha espada às espadas gêmeas cruzadas às costas dele. Cashon deu um passo na direção do guerreiro que descia e grunhiu. Você? Jurian riu com escárnio. Trabalhou até conseguir subir de patente, foi? Parabéns. Senti quando ele deslizou até nós. Como uma ondulação de noite e ira, Rhys surgiu ao meu lado. O livro sumiu imediatamente, o movimento foi tão sutil, quando Rhys o tirou de mim e o enfiou no próprio casaco, que mal registrei que acontecera. Mas assim que o metal deixou minhas mãos. Pela mãe, o que acontecera? Eu tinha fracassado, tão completamente, ficara tão pateticamente sobrepujada por ele. Você parece bem, Jurian comentou Rhys, caminhando até o lado de Cashon, casualmente se colocando entre mim e o antigo guerreiro. Para um cadáver. Da última vez que o vi, disse Jurian, com desprezo, estava aquecendo os lençóis de Amaranta. Então, você se lembra, ponderou Rhys, mesmo enquanto meu ódio disparava. Interessante. Os olhos de Jurian se voltaram para Mor. Onde está Miriam? Está morta, respondeu Mor, simplesmente. A mentira que era contada há 500 anos. Ela e Dracon se afogaram no mar Eritrean. O rosto impassível da princesa dos pesadelos. Mentirosa, cantarolou Jurian. Sempre foi uma mentirosa, Morrigan. Asriel grunhiu, o som era diferente de tudo que eu já ouvira dele antes. Jurian o ignorou, o peito começava a se inquietar. Para onde levou Miriam? Para longe de você, sussurrou Mor. Eu a levei para o príncipe Dracon. Eles se tornaram parceiros e se casaram na noite em que você assassinou Clitia. E ela nunca mais pensou em você. Ira contraiu o rosto bronzeado dele. Jurian, herói das legiões humanas, que pelo caminho tinha se transformado em um monstro tão terrível quanto aquele contra os quais lutara. Rhys estendeu o braço para trás, para pegar minha mão. Tínhamos visto-o bastante. Segurei a borda do caldeirão de novo, desejando que ele obedecesse, que viesse conosco. E me preparei para o vento e para a escuridão. Mas não surgiram. Mor segurou as mãos de Cashon e de Asriel, e permaneceu imóvel. Jurian sorriu. Rhys falou, apertando minha mão na dele. Novo truque. Jurian deu de ombros. Fui enviado para distrair você, enquanto ele fazia o feitiço. O sorriso de Jurian se tornou lupino. Não deixará este castelo a não ser que ele permita. Ou em pedaços. Meu sangue gelou. Cashon e Asriel se agacharam em posição de luta, mas Rhys inclinou a cabeça. Senti seu poder sombrio se elevar mais e mais, como se fosse destruir Jurian bem ali. Mas nada aconteceu. Nem mesmo um roçar de vento salpicado de noite. E tem isso, avisou Jurian. Não se lembrou. Talvez tenha se esquecido. Foi bom eu estar lá, desperto a cada momento, Rhys. Ela roubou o livro de feitiços dele para tomar seus poderes. Dentro de mim, como uma chave clicando em uma fechadura, aquele núcleo derretido de poder apenas parou. Qualquer que fosse o fio até ele, entre minha mente e minha alma, tinha sido partido, não, esmagado com tanta força por aquela mão invisível que nada conseguia fluir. Procurei a mente de Rhys, o laço. E me choquei contra uma parede dura. Não adamantina, mas de uma pedra estranha, insensível. Ele se certificou, continuou Jurian, quando me choquei contra aquela parede interna, tentando conjurar meus danos, inutilmente, de que aquele livro em especial fosse devolvido. Ela não sabia como usar metade dos feitiços mais cruéis. Sabe como é não poder dormir, beber ou comer ou respirar ou sentir durante 500 anos. Entende como é estar constantemente acordado, ser forçado a observar tudo o que ela fazia. Aquilo o deixara louco, torturara a alma de Jurian até que ficasse louco. Era isso o brilho aguçado em seus olhos. Não deve ter sido tão ruim, argumentou Rhys, embora eu soubesse que ele estava liberando cada gota de vontade naquele feitiço que nos continha, que nos amarrava. Se você está agora trabalhando para o mestre dela.
Um lampejo de dentes brancos demais. Seu sofrimento será longo e completo. Parece delicioso, assegurou Rhys, agora nos virando para sair da sala. Um grito silencioso para correr. Mas alguém surgiu no alto das escadas. Eu o conhecia, em meus ossos. Os cabelos pretos na altura dos ombros, a pele áspera, as roupas que pendiam mais para o lado prático que o elegante. Ele era de uma altura surpreendentemente mediana, mas musculoso como um jovem. Mas o rosto, o qual parecia, talvez, o de um homem humano na faixa dos 40 anos, imperturbavelmente bonito. Para esconder os infinitos olhos pretos e cheios de ódio que queimavam ali. A armadilha foi tão fácil que estou sinceramente um pouco desapontado por vocês não a terem percebido, disse o rei de Ibern. Mais rápido que qualquer um de nós poderia ver, Jurian disparou um dardo de freixo escondido no peito de Asriel. Mor gritou. Não tivemos escolha a não ser seguir o rei. O dardo de freixo estava coberto de veneno de sangue que o rei de Ibern alegava fluir onde ele quisesse. Se resistíssemos, se não fôssemos com ele até o andar de cima, o veneno dispararia para o coração de Asriel. E com nossa magia travada, sem a habilidade de atravessar. Se eu de alguma forma conseguisse chegar a Asriel, dar a ele um punhado de meu sangue. Mas levaria tempo demais, requereria movimentos demais. Keshon e Rizan carregavam Asriel entre eles, o sangue do mestre espião escorria pelo chão atrás de nós conforme subíamos as escadas espiraladas do castelo do rei. Tentei não ficar no caminho conforme Mor e eu o seguíamos, com Jurian atrás de nós. Mor tremia, tentava muito não tremer, mas tremia conforme encarava a ponta daquela seta, visível no espaço entre as asas de Asriel. Nenhum de nós ousou acertar o rei de Ibern conforme ele caminhava adiante, liderando o caminho. O rei levara consigo o caldeirão, fazendo-o desaparecer com um estalar de dedos e um olhar sarcástico para mim. Sabíamos que o rei não estava blefando. Seria preciso um movimento da parte deles para que Asriel morresse. Os guardas estavam à vista agora. E os cortesãos? Grão-féricos e criaturas não sabia em que categoria se encaixavam que sorriam como se fôssemos a próxima refeição. Os olhos das criaturas estavam mortos. Vazios. Não havia nenhuma mobília, nenhuma obra de arte. Como se o castelo fosse o esqueleto de alguma criatura poderosa. O salão do trono estava com as portas abertas, e parei. Um salão do trono, o salão do trono que aperfeiçoara a inclinação de Amaranta para demonstrações públicas de crueldade. Luzes féricas serpenteavam pelas paredes brancas como ossos, e as janelas davam para o mar que quebrava bem abaixo. O rei subiu em um altar escavado de um único bloco de esmeralda escura. O trono fora montado de ossos de... Senti o sangue se esvair de meu rosto. Ossos humanos. Amarronzados e lisos pela idade. Péramos diante do trono, com Jurian observando nossas costas. As portas do salão do trono se fecharam. O rei disse, para ninguém em particular. Agora que cumpri com a minha parte do acordo, espero que cumpram com a de vocês. Das sombras perto de uma porta lateral, duas figuras emergirão. Comecei a sacudir a cabeça como se pudesse não ver o que estava vendo conforme Lucy e Ethan encaminharam até a luz. Capítulo 64. Rizan ficou imóvel como a morte. Keshon grunhiu. Entre eles, Asriel tentou, mas fracassou, erguer a cabeça. Mas eu encarava Talin, aquele rosto que eu amara e odiara tão profundamente quando parou a bons 20 metros de nós. Talin usava o bouldrier, com facas de caça ilirianas, percebi. Os cabelos dourados estavam mais curtos, e o rosto, mais magro desde a última vez que eu o vira. E os olhos verdes. Arregalados conforme me olhavam da cabeça aos pés. Arregalados quando ele viu meu traje de combate, a espada iliriana e as facas, o modo como eu estava de pé entre meu grupo de amigos, minha família. Ele estava trabalhando com o rei de Ibern. Não sussurrei. Mas Talin ousou dar mais um passo para perto, me encarando como se eu fosse um fantasma. Lucien, com o olho de metal agitado, o impediu com a mão no ombro.
Não repeti, dessa vez mais alto. Qual foi o custo? Disse Ressan, baixinho, ao meu lado. Eu arranhava e rasgava a parede que separava nossas mentes, ofegava e empurrava aquele punho que continha minha magia. Tallin ignorou Rhys, olhando, por fim, para o rei. Tem minha palavra. O rei sorriu. Dei um passo na direção de Tallin. O que você fez? O rei de Hiberno disse, do trono. Fizemos um acordo. Eu entrego você, e ele concorda em deixar que minhas forças entrem em Prythian pelo próprio território. Então, eu o uso como base enquanto removemos aquela muralha ridícula. Sacudi a cabeça. Lucien se recusou a encarar o olhar de súplica que mandei em sua direção. Você é louco, sibilou Cashon. Tallin estendeu a mão. Feire. Uma ordem, como se eu não passasse de um cão convocado. Não fiz qualquer movimento. Precisava me libertar, precisava libertar aquela porcaria de poder. Você disse o rei, apontando um dedo grosso para mim, é uma fêmea muito difícil de capturar. É claro, também concordamos que vai trabalhar para mim depois que for devolvida para casa, para seu marido, mas... É futuro marido ou marido? Não me lembro. Lucien olhava para todos nós, empalidecendo. Tallin, murmurou ele. Mas Tallin não abaixou a mão esticada em minha direção. Vou levá-la para casa. Recuei um passo, na direção de onde Rhysand ainda segurava Asriel com Cashon. E tem aquela outra parte também. A outra coisa que eu queria, continuou o rei. Bem, Jurian queria. 2 coelhos com uma cajadada, na verdade. O grão-senhor da corte noturna morto, e descobrir quem eram seus amigos. Levou Jurian à loucura, sinceramente, você não ter revelado isso durante aqueles 50 anos. Então, agora você sabe, Jurian. E agora pode fazer o que quiser com eles. Ao meu redor, meus amigos estavam tensos, rígidos. Até mesmo Asriel sutilmente levava a mão ensanguentada e coberta de cicatrizes às armas. Seu sangue se empoçava na beirada de minhas botas. Eu disse, com firmeza, nitidamente, a Tallin. Não vou a lugar nenhum com você. Vai dizer outra coisa, minha querida, replicou o rei quando eu completar a parte final de meu acordo. Horror se acumulou em meu estômago. O rei apontou meu braço esquerdo com o queixo. Quebrar esse laço entre vocês dois. Por favor, sussurrei. De que outra forma Tallin poderá ter sua noiva? Não pode ter uma esposa que foge para outro macho uma vez por mês. Rhys permaneceu em silêncio, embora tenha agarrado Asriel com mais força. Observando, considerando, entendendo aquela trava sobre seu poder. A ideia de aquele silêncio entre nossas almas ser permanente. Minha voz falhou quando eu disse a Tallin, ainda do lado oposto do semicírculo irregular que formávamos diante do altar. Não? Não deixe que ele faça isso. Eu disse a você que estava bem. Que eu parti? Você não estava bem, grunhiu Tallin. Ele usou aquele laço para manipulá-la. Por que acha que eu passava tanto tempo fora? Estava procurando uma forma de libertar você. E você partiu. Eu parti porque estava morrendo naquela casa. O rei de Hibern emitiu um estalo com a língua. Não é o que esperava, é. Tallin grunhiu para ele, mas, de novo, estendeu a mão em minha direção. Venha para casa comigo. Agora. Não? Feire. Um comando irredutível. Rhys mal respirava, mal se movia. E percebi que era para evitar que seu cheiro se tornasse aparente. Nosso cheiro. Nosso laço da parceria. A espada de Jurian já estava em punho, e ele olhava para Mor como se fosse matá-la primeiro. O rosto drenado de sangue de Asriel se contorceu com ódio quando ele reparou naquele olhar. Cashon, ainda segurando o amigo em pé, observava todos, avaliando, se preparando para lutar, para defender. Parei de esmurrar o punho sobre meu poder. Eu o acariciei suavemente com amor. Sou férica e não férica, tudo e nada, eu disse ao feitiço que me segurava.
Você não me detém. Sou como você, real e não, pouco mais que fiapos de poder reunidos. Você não me detém. Vou com você, declarei, baixinho, para Tanlin, para Lucien, que se me ria, desconfortável. Se deixá-los em paz. Liberte-os. Você não me detém. O rosto de Tanlin se contraiu com ira. Eles são monstros. Eles são. Tanlin não terminou conforme caminhou pelo salão para me agarrar. Para me levar para fora dali, e então, sem dúvida, atravessar para longe. Você não me detém. O punho que segurava meu poder relaxou. Sumiu. Tanlin disparou até mim pelos poucos metros restantes. Tão rápido, tão rápido. Eu me tornei névoa e sombra. Atravessei para longe de seu alcance. O rei soltou uma gargalhada grave quando Tanlin tropeçou. E saiu cambaleando para trás quando o punho de Rhys lhe acertou o rosto. Ofegante, recuei até os braços de Rhysand quando um deles envolveu minha cintura, quando o sangue de Asriel sobre Rhys ensopou minhas costas. Atrás de nós, Mor saltou para preencher o espaço que Rhys tinha desocupado, passando o braço de Asriel por cima dos ombros. Mas aquela parede de pedra terrível permanecia em minha mente e ainda bloqueava o poder do próprio Rhys. Tanlin ficou de pé, limpando o sangue que agora escorria do nariz, conforme recuava para onde Lucien mantinha a posição com a mão na espada. Mas no momento em que Tanlin se aproximou do seu emissário, ele cambaleou um passo. O rosto de Tanlin ficou branco de ódio. E eu soube que Tanlin tinha entendido um momento antes de o rei gargalhar. Não acredito. Sua noiva o deixou apenas para encontrar o parceiro. A mãe tem um senso de humor deturpado, ao que parece. E que talento, diga, menina, como se livrou desse feitiço. Eu o ignorei. Mas o ódio nos olhos de Tanlin fizeram meus joelhos falharem. Desculpe, pedi, e fui sincera. Os olhos de Tanlin estavam sobre Rhysand, o rosto era quase selvagem. Você grunhiu, Tanlin, o som era mais animalesco que feérico. O que fez com ela? Atrás de nós, as portas se abriram e soldados entraram. Alguns se pareciam com o éter. Alguns eram poores. Mais e mais, ocupando o salão, as saídas, armaduras e armas tilintando. Mor e Cashon, com Asriel inerte, um peso morto entre eles, observaram cada soldado e arma, considerando nossas melhores chances de escapar. Eu os deixei fazer isso enquanto Rhys e eu encarávamos Tanlin. Não vou com você, disparei para Tanlin. E mesmo que fosse. Seu tolo burro e covarde por nos vender a ele. Sabe o que ele quer fazer com aquele caldeirão? Ah, vou fazer muitas, muitas coisas com ele, disse o rei. E o caldeirão surgiu de novo entre nós. Começando agora. Mate-ó, mate-ó, mate-ó. Não sabia dizer se a voz era minha ou do caldeirão. Não me importava. Eu me libertei. Garas e asas e sombras estavam imediatamente ao meu redor, cercadas por água e fogo. Então, sumiram, contidas quando aquela mão invisível agarrou meu poder de novo, com tanta força que arquejei. Disse o rei para mim, emitindo um estalo com a língua, isso. Olhe para você. Uma criança de todas as 7 cortes, igual e diferente de todas. Como o caldeirão ronrona em sua presença. Planejava usá-lo. Destruí-lo. Com aquele livro, podia fazer o que quisesse. Eu não disse nada. O rei deu de ombros. Vai me contar em breve. Não fiz acordo algum com você. Não, mas seu mestre fez, então, vai obedecer. Ódio liquefeito escorreu por mim. Sibilei para Tanlin. Se me levar daqui, se me afastar de meu parceiro, vou destruir você. Vou destruir sua corte e tudo que estima. Os lábios de Tanlin se contrairão. Mas ele disse, simplesmente. Não sabe do que está falando. Lucien encolheu o corpo. O rei gesticulou com o queixo para os guardas na porta ao lado, pela qual Tanlin e Lucien tinham entrado. Não, ela não sabe. As portas se abriram de novo. Não haverá destruição, continuou o rei, conforme pessoas,
conforme mulheres passaram por aquelas portas. 4 mulheres. 4 humanas. As 4 rainhas restantes. Porque disse o rei, quando os guardas das rainhas se enfileiraram atrás delas, arrastando algo no centro da formação, vai descobrir, Feriar-Cheron, que é de seu interesse se comportar. As 4 rainhas nos olharam com desprezo e ódio nos olhos. Ódio. E se afastaram para deixar que seus guardas pessoais passassem. Medo como eu jamais havia sentido entrou em meu coração quando os homens arrastaram minhas irmãs, amordaçadas e amarradas, diante do rei de Ibern. Capítulo 65. Aquele era algum novo tipo de inferno. Algum novo nível de pesadelo. Até cheguei a tentar me acordar. Mas ali estavam elas, de camisola, a seda e a renda sujas, rasgadas. Ellen chorava baixinho, com uma mordaça ensopada em lágrimas. Nesta tinha os cabelos embaraçados como se tivesse lutado como um felino selvagem, e ofegava conforme nos observava. Observava o caldeirão. Você cometeu um grande erro, disse o rei a Ressan, enquanto os braços de meu parceiro estavam entrelaçados com os meus no dia em que foi atrás do livro. Eu não precisava dele. Estava contente por deixar que permanecesse escondido. Mas assim que suas forças começaram a xeretar, decidi, quem melhor para ser minha conexão com o reino humano que meu amigo recém-ressuscitado, Jurian. Ele tinha acabado de passar por todos aqueles meses se recuperando do processo, e queria ver o que acontecera com o antigo lar, então, ficou mais que feliz em visitar o continente por uma longa temporada. De fato, as rainhas sorriram para ele, fizeram uma reverência. Os braços de Rhys se retesaram em um aviso silencioso. O valente e esperto Jurian, que sofreu tanto no fim da guerra, agora é meu aliado. Está aqui para me ajudar a convencer essas rainhas a ajudarem com minha causa. Por um preço, é claro, que é irrelevante aqui. E é mais inteligente trabalhar comigo, com meus homens, que permitir que vocês, monstros da corte noturna, governem e ataquem. Jurian estava certo em avisar as suas majestades que você tentaria pegar o livro, que alimentaria as rainhas com mentiras sobre amor e bondade, quando ele vira do que o grão-senhor da corte noturna era capaz. O herói das forças humanas, renascido, como um gesto ao mundo humano de minha boa-fé. Não pretendo invadir o continente, mas trabalhar com eles. Meus poderes protegeram a corte delas de olhos curiosos, apenas para mostrar os benefícios a elas. Um risinho para Asriel, que mal conseguia erguer a cabeça para grunhir de volta. Tentativas tão impressionantes de se infiltrar no lugar sagrado delas, encantador de sombras, e uma prova irrefutável para suas majestades, é claro, de que sua corte não é tão benevolente quanto parece. Mentiroso, sibilei, e me virei para as rainhas, ousando dar apenas um passo para longe de Rhys. Eles são mentirosos, e, se não libertarem minhas irmãs, vou massacrar. Estão ouvindo as ameaças, a linguagem que usam na corte noturna. Disse o rei para as rainhas mortais, os guardas agora nos cercando em um semicírculo. Massacrar, ultimatus. Eles querem acabar com a vida. Eu desejo dar vida. A rainha mais velha disse ao rei, recusando-se a reconhecer minha presença, minhas palavras. Então, mostre, prove esse dom que mencionou. Ressan me puxou de volta contra si. Ele disse, em voz baixa, para a rainha. Você é uma tola. O rei interrompeu. É mesmo. Porque se submeter à velhice e a doenças quando o que ofereço é muito melhor. Ele gesticulou com a mão em minha direção. Juventude eterna. Você nega os benefícios. Uma rainha mortal se torna uma rainha que pode reinar para sempre. É claro que há riscos, a transição pode ser difícil. Mas um indivíduo com força de vontade poderia sobreviver. A rainha mais jovem, a de cabelos pretos, deu um leve sorriso. Juventude arrogante, e velhice amarga. Apenas as duas outras, aquelas que vestiam branco e preto, pareceram hesitar, aproximando-se uma da outra, e de seus guardas altos. A rainha idosa ergueu o queixo. Mostre.
Demonstre que pode ser feito, que é seguro. Ela falou de juventude eterna naquele dia, me desprezou por causa disso. Vadia duas caras. O rei assentiu. Porque achou que pedi que minha boa amiga Yanvei descobrisse quem Feriarcheron gostaria de ter consigo durante a eternidade. Mesmo quando o horror tomou conta de meus ouvidos com um silêncio avassalador, olhei para as rainhas, a pergunta, sem dúvida, estampada em meu rosto. O rei explicou. Ah, perguntei a elas primeiro. Elas acharam muito deselegante trair duas mulheres jovens e equivocadas. Yanvei não teve tais problemas. Considere isso meu presente de casamento para vocês, acrescentou o rei a Tanlin. Mas o rosto de Tanlin ficou tenso. O quê? O rei inclinou a cabeça, saboreando cada palavra. Acho que a grã-sacerdotisa estava esperando por seu retorno para contar, mas não perguntou porque ela acreditava que eu fosse capaz de quebrar o acordo. Por que ponderava tanto sobre o assunto? Há muitos milênios as grã-sacerdotisas são obrigadas a se ajoelhar perante os grãos-senhores. E durante esses anos em que Yanvei morou naquela corte estrangeira, que mente aberta ela tem. Depois que nos conhecemos, depois que pintei a Yanvei uma imagem de Prithian sem grãos-senhores, em que as grã-sacerdotisas pudessem governar com graciosidade e sabedoria. Não foi preciso muito para convencê-la. Eu ia vomitar. Tanlin, há que se reconhecer, parecia prestes a fazer o mesmo. O rosto de Lucien tinha ficado inexpressivo. Ela entregou a família de Feiri. A você. Eu tinha contado a Yanvei tudo sobre minhas irmãs. Ela perguntara. Perguntara quem eram, onde moravam. E eu fora tão burra, estava tão quebrada. Entreguei cada detalhe. Entregou. O rei riu com escárnio. Ou salvou dos grilhões da morte mortal. Yanvei sugeriu que ambas eram mulheres com força de vontade, como a irmã. Sem dúvida sobreviverão. E provarão para nossas rainhas que pode ser feito. Se a pessoa tiver força. Meu coração deu um salto. Não? O rei me interrompeu. Sugiro que se preparem. Então, o inferno explodiu no salão. Poder, branco, infinito, horrível, se chocou contra nós. Tudo que vi foi o corpo de Rizan cobrindo o meu quando fomos todos atirados ao chão, e ouvi o rompante de dor conforme ele absorveu a maior parte do poder do rei. Queshon se contorceu, e suas asas brilharam conforme ele protegia Asriel. As asas dele. As asas dele. O grito de Queshon à medida que suas asas eram destruídas sob garras de pura magia foi o som mais terrível que já ouvi. Mor disparou até ele, mas era tarde demais. Rhys se moveu em um instante, como se partisse em disparada até o rei, mas poder nos atingiu de novo, e de novo. Rhys caiu de joelhos. Minhas irmãs gritavam, apesar das mordaças. Mas o grito de Ellen, um aviso. Um aviso para... À minha direita, agora exposta, Tanlin corria até mim. Para me agarrar, por fim. Golpeei com uma faca contra ele, com o máximo de força possível. Tanlin precisou se abaixar para desviar dela. E recuou da segunda faca que eu tinha em punho, me olhando boquiaberto, olhando para Rhys, como se pudesse, realmente, ver o laço da parceria entre nós. Mas eu me virei quando os soldados avançaram, nos interrompendo. Virei e vi Queshon e Asriel no chão, e Jurian rindo baixinho para o sangue que jorrava das asas destruídas de Queshon. Estavam em frangalhos. Fui até ele, desajeitadamente. Meu sangue. Talvez fosse o bastante, fosse. Mor, de joelhos ao lado de Queshon, disparou contra o rei com um grito de puro ódio. Ele lançou um golpe de poder contra Mor. Ela desviou, com a faca inclinada na mão, Asriel gritou de dor. Mor congelou. Parou a 30 centímetros do trono. A faca caiu no chão com um clé. O rei ficou de pé. Que rainha poderosa você é, sussurrou ele. E Mor recuou. Passo a passo. Que prêmio, disse o rei, com o olhar sombrio devorando Mor.
A cabeça de Asriel se ergueu de onde ele estava jogado sobre o próprio sangue, com os olhos cheios de ódio e dor quando grunhiu para o rei. Não toque nela. Mor olhou para Asriel, e havia medo real ali. Medo, e outra coisa. Mor não parou de se mover até, de novo, se ajoelhar ao lado dele e pressionar o ferimento de Asriel com a mão. Ele chiou, mas cobriu os dedos ensanguentados de Mor com os próprios. Rhys se colocou entre mim e o rei quando me ajoelhei diante de Queshon. Arranquei o couro que cobria meu antebraço. Coloque a mais bonita primeiro, disse o rei, Mor já esquecida. Eu me virei, apenas para que os guardas do rei me agarrassem pelas costas. Rhys apareceu ali instantaneamente, mas Asriel gritou, arqueando as costas, conforme o veneno do rei avançava. Por favor, evite, disse o rei, ter ideias barres, Rhys. Ele sorriu para mim. Se algum de vocês interferir, o encantador de Sombras morre. Uma pena quanto às asas do outro troglodita. O rei fez uma reverência debochada para minhas irmãs. Senhoras, a eternidade espera. Provem para suas majestades que o caldeirão é seguro para indivíduos com força de vontade. Sacudi a cabeça, incapaz de respirar, de pensar em uma forma de sair daquilo. Ellen tremia, chorava, conforme era empurrada para a frente. Na direção do caldeirão. Nesta começou a se debater contra os homens que a seguravam. Pare, disse Tanlin. O rei não o fez. Lucien, ao lado de Tanlin, levou de novo a mão à espada. Pare com isso. Nesta urrava para os guardas, para o rei, conforme Ellen cedia, passo a passo, na direção daquele caldeirão. Quando o rei gesticulou com a mão, líquido encheu o caldeirão até a borda. Não, não. As rainhas apenas observavam, com expressões petrificadas. Rhys e Mor, separados de mim por aqueles guardas, não ousaram sequer mover um músculo. Isso não é parte do acordo. Pare com isso agora, disparou Tanlin. Não me importo, disse o rei, simplesmente. Tanlin se atirou contra o trono, como se fosse despedaçar o rei. Aquela magia branca incandescente se chocou contra ele, empurrando Tanlin para o chão. Laçando-o. Tanlin lutou contra a coleira de luz no pescoço, em volta dos pulsos. O poder dourado de Tanlin irradiou, inutilmente. Eu me debati contra o punho que segurava meu poder, rasgando-o, de novo e de novo. Lucien deu um passo cambaleante para a frente quando Ellen foi agarrada por dois guardas e erguida. Ela começou a espernear então, chorando enquanto os pés se chocavam contra as laterais do caldeirão, como se fosse dar impulso nele, como se fosse derrubar o artefato. Basta! Lucien disparou até Ellen, até o caldeirão. E o poder do rei o laçou também. No chão, ao lado de Tanlin, com o único olho arregalado, Lucien teve o bom senso de parecer horrorizado ao olhar de Ellen para o grão-senhor. Por favor, implorei ao rei, que gesticulou para que Ellen fosse atirada na água. Por favor, faço qualquer coisa. Darei qualquer coisa a você. Eu fiquei de pé, me afastando de onde Queshon estava prostrado, e olhei para as rainhas. Por favor, vocês não precisam de prova, eu sou prova de que funciona. Jurian é prova de que é seguro. A rainha idosa falou. Você é uma ladra e uma mentirosa. Conspirou com nossa irmã. Sua punição deveria ser a mesma. Considere isso um presente. O pé de Ellen atingiu a água, e ela gritou com um terror que me atingiu tão profundamente que comecei a chorar. Por favor, implorei, a ninguém em particular. Nesta ainda estava lutando, ainda rugia por baixo da mordaça. Ellen, por quem Nesta teria matado, se prostituído, roubado. Ellen, que fora gentil e doce. Ellen, que deveria se casar com o filho de um senhor que odiava féricos. Os guardas enfiaram minha irmã no caldeirão com um único movimento. Meu grito não tinha terminado de ressoar quando a cabeça de Ellen afundou. Ela não emergiu. Os gritos de Nesta eram o único ruído. Queshon avançou às cegas até ela, gemendo de dor. O rei de Iberno se curvou levemente para as rainhas. Vejam. Rhys,
ainda separado de mim por uma parede de guardas, fechou os dedos em punhos. Mas não se moveu, e Mor tampouco ousou se mover, não com a vida de Asriel por um fio nas mãos do rei. É, como se tivesse sido virado por mãos invisíveis, o caldeirão entornou. Mais água do que parecia possível foi despejada em cascata. Água negra, coberta de fumaça. E Ellen, como se tivesse sido atirada por uma onda, foi jogada com o rosto para baixo no piso de pedra. As pernas estavam tão pálidas, tão delicadas. Eu não conseguia me lembrar da última vez que a vira nua. As ranhas se aproximaram. Viva, ela tinha de estar viva, precisava ter querido sobreviver. Ellen inspirou, ergueu as costas de ossos esguios, a camisola molhada estava praticamente transparente. E quando ela se levantou do chão, apoiada nos cotovelos, com a mordaça no lugar, quando se virou para me olhar. Nesta começou a rugir de novo. Pele pálida começou a brilhar. O rosto de Ellen tinha, de alguma forma, se tornado mais lindo, infinitamente lindo, e as orelhas. As orelhas de Ellen agora eram pontiagudas sob os cabelos encharcados. As ranhas arquejaram. Por um momento, tudo em que pude pensar foi meu pai. O que faria, o que diria, quando a filha preferida olhasse para ele com um rosto feérico? Então, podemos sobreviver, sussurrou a mais jovem, de cabelos pretos, com os olhos brilhando. Caí de joelhos, e os guardas não se deram o trabalho me pegar enquanto eu chorava. O que ele tinha feito, o que tinha feito? Agora, a felina selvagem, por favor, disse o rei de Ibern. Virei a cabeça para Nesta quando ela ficou em silêncio. O caldeirão se levantou. Queixon se moveu, curvando-se no chão, mas a mão dele estremeceu. Na direção de Nesta. Ellen ainda estava tremendo nas pedras molhadas, a camisola puxada até a altura das coxas, os pequenos seios completamente visíveis sob o tecido ensopado. Os guardas riam. Lucy engrunhiu para o rei apesar da magia que feria seu pescoço. Não a deixe no maldito chão. Um clarão de luz surgiu, e um arranhão soou, e, então, Lucien estava andando na direção de Ellen, livre das amarras. Talin permaneceu atado ao chão, uma mordaça de magia branca iridescente na boca agora. Mas os olhos estavam sobre Lucien quando Lucien tirou o casaco e se ajoelhou diante de Ellen. Ela se encolheu para longe do casaco dele. Os guardas puxaram Nesta para o caldeirão. Havia tipos diferentes de tortura, percebi. Havia a tortura que eu sofrera, que Rhysand sofrera. E havia aquilo. A tortura que Rhys trabalhara tanto durante aqueles 50 anos para evitar, os pesadelos que o assombravam. Ser incapaz de se mover, de lutar, enquanto nossos entes queridos são destruídos. Meus olhos encontraram os de meu parceiro. Dor ondulou naqueles olhos violeta, ódio e culpa e pura dor. O espelho de meus olhos. Nesta lutou a cada passo. Não facilitou para eles. Ela arranhou e chutou e se debateu. E não foi o suficiente. E nós não fomos o suficiente para salvá-la. Observei quando Nesta foi erguida. Ellen permaneceu estremecendo no chão, com o casaco de Lucien sobre o corpo. Ela não olhou para o caldeirão atrás de si, não enquanto os pés agitados de Nesta se chocaram contra a água. Queixon se agitou de novo, as asas destruídas estremecendo e jorrando sangue conforme os músculos se encolhiam. Diante dos gritos de Nesta, do ódio dela, os olhos de Queixon se arregalaram, vítreos e cegos, uma resposta a algum chamado em seu sangue, uma promessa que fizera a minha irmã. Mas Dor o derrubou de novo. Nesta foi enfiada na água até a altura dos ombros. Ela se debateu até mesmo quando a água subiu. Nesta arranhava e gritava de ódio, desafiadora. Afunde-a, sibilou o rei. Os guardas, com dificuldade, empurraram os ombros magros de Nesta. Os cabelos castanho-dourados. Quando empurraram a cabeça de minha irmã, ela se debateu uma última vez, libertando o longo e pálido braço. Com os dentes expostos, Nesta apontou um dedo para o rei de Ibern. Um dedo, uma maldição e condenação. Uma promessa.
Quando a cabeça de Nesta foi forçada para debaixo d'água, quando aquela mão foi violentamente empurrada para baixo, o rei de Hibern teve o bom senso de parecer abalado. A água negra subiu por um momento. A superfície ficou imóvel. Vomitei no chão. Os guardas, por fim, deixaram que Rezant se ajoelhasse ao meu lado na poça crescente do sangue de Queixon, deixaram que ele me abraçasse enquanto o caldeirão, de novo, se inclinava. Água se derramou, Lucien ergueu ele nos braços e para fora do caminho. As amarras de Talin sumiram, assim como a mordaça. Ele ficou imediatamente de pé, grunhindo para o rei. Até mesmo o punho em minha mente se afrouxou, virando uma mera carícia. Como se ele soubesse que tinha vencido. Eu não me importava. Não quando Nesta estava jogada nas pedras. Eu sabia que ela estava diferente. De como quer que Ellen tivesse sido feita. Nesta estava diferente. Mesmo antes de dar o primeiro suspiro, eu senti. Como se o caldeirão, ao fazê-la, tivesse sido forçado a dar mais do que queria. Como se Nesta tivesse lutado até mesmo depois de afundar, e tivesse decidido que, se era para ser arrastada para o inferno, levaria o caldeirão consigo. Como se aquele dedo que tinha apontado fosse agora uma promessa de morte para o rei de Hibern. Nesta respirou. E quando olhei para minha irmã, com a beleza de alguma forma intensificada, as orelhas. Quando Nesta olhou para mim. Ódio. Poder. Inteligência. Então, esses sentimentos sumiram, e horror e choque lhe contorceram o rosto, mas Nesta não parou, não se deteve. Ela estava livre, estava solta. Nesta ficou de pé, tropeçou nas pernas um pouco mais longas, mais finas, arrancou a mordaça. Nesta se chocou contra Lucien, arrancando Ellen de seus braços, e gritou para Lucien quando ele caiu para trás. Solte-a! Os pés de Ellen escorregaram no chão, mas Nesta a levantou, passou as mãos pelo rosto de Ellen, pelos ombros, pelos cabelos. Ellen soluçava Nesta. Queixon se moveu de novo, tentando se levantar, responder à voz de Nesta enquanto ela segurava minha irmã e gritava seu nome, de novo e de novo. Mas Ellen olhava por cima do ombro de Nesta. Para Lucien, cujo rosto ela finalmente vira. Olhos castanho escuros encararam um olho vermelho e outro metálico. Nesta ainda chorava, ainda irradiava ódio, ainda inspecionava Ellen. As mãos de Lucien se abaixaram, inertes, ao lado do corpo. A voz dele falhou quando Lucien sussurrou para Ellen. Você é minha parceira. Capítulo 66. Enion permite que a declaração de Lucien fosse absorvida. Nesta, no entanto, se virou para ele. Ela não é tal coisa, disse minha irmã, e o empurrou de novo. Lucien não se moveu um centímetro. O rosto estava pálido como a morte enquanto encarava Ellen. Minha irmã não disse nada, o anel de ferro reluzia, fosco, em seu dedo. O rei de Hibern murmurou. Interessante. Muito interessante. Ele se virou para as rainhas. Estão vendo? Mostrei não uma, mas 2 vezes que é seguro. Quem gostaria de ser feita primeiro? Talvez consiga um senhor feérico bonitão como parceiro também. A rainha mais nova deu um passo adiante, os olhos chegaram a percorrer os homens feéricos reunidos. Como se pudesse escolher entre eles. O rei gargalhou. Muito bem, então. Ódio percorreu meu corpo, tão violento que não o controlei, e não havia nenhuma canção em meu coração além do grito de guerra do ódio. Eu os mataria. Eu mataria todos eles. Se está disposto a oferecer barganhas, disse Rhys subitamente, ficando de pé e me puxando consigo, talvez eu faça uma. Ei, Chen. Rhys deu de ombros. Não? Bastava de acordos, bastava de sacrifícios. Bastava de ele se entregar, pouco a pouco. Bastava. E se o rei se recusasse, se não houvesse nada a fazer a não ser observar meus amigos morrerem? Eu não podia aceitar aquilo. Não podia suportar, não aquilo. E por Rhys, pela família que eu tinha encontrado. Eles nunca haviam precisado de mim, não de verdade.
Apenas para anular o caldeirão. Eu tinha fracassado com eles. Assim como fracassara com minhas irmãs cujas vidas eu agora destruíra. Pensei naquele anel me esperando em casa. Pensei no anel no dedo de Ellen, de um homem que agora provavelmente a caçaria e mataria. Se Lucien sequer a deixasse partir. Pensei em todas as coisas que queria pintar, e que jamais pintaria. Mas por eles, por minha família, tanto a de sangue quanto a que escolhi, por meu parceiro. A ideia que me atingiu não pareceu tão assustadora. Então, não tive medo. Caí de joelho com um espasmo, segurando a cabeça enquanto trincava os dentes e soluçava e ofegava, puxando os cabelos. O punho daquele feitiço não teve tempo de me pegar de novo quando explodi além dele. Liz estendeu o braço para mim, mas liberei meu poder, um clarão daquele branco, luz pura, tudo que conseguiu escapar da represa do feitiço do rei. Um clarão de luz que era apenas para Liz, apenas por causa de Liz. Eu esperava que ele entendesse. O poder irrompeu pelo salão, e a força reunida sibilou e recuou. Até mesmo Liz congelou o rei e as rainhas ficaram boquiabertos. Minhas irmãs e Lucien tinham se virado também. Mas ali, bem no fundo da luz da corte diurna, eu vi um poder nítido e purificador. Quebradora da maldição, quebradora de feitiço. A luz açoitou cada amarra física, me mostrou os emaranhados de feitiços e encantamentos, me mostrou o caminho. Eu me acendi mais forte, procurando. Enterrados dentro das paredes do castelo, os feitiços de proteção estavam fortemente entrelaçados. Lancei aquela luz ofuscante em disparada mais uma vez, uma distração e uma carta na manga conforme eu partia os encantamentos por suas antigas artérias principais. Agora, só precisava fazer meu papel. A luz se dissipou, e eu estava aninhada no chão, a cabeça nas mãos. Silêncio. Silêncio enquanto todos me olhavam, boquiabertos. Até mesmo Jurian tinha perdido a arrogância no local em que estava apoiado contra a parede. Mas meus olhos estavam apenas em Talin quando abaixei as mãos, inspirando, e pisquei. Olhei para o anfitrião, para o sangue e para a corte noturna, e, então, por fim, de volta para Talin quando sussurrei. Talin. Ele não se moveu um centímetro. Além de Talin, o rei me olhava, boquiaberto. Se sabia que eu havia destruído suas proteções, se sabia que tinha sido intencional, não era minha preocupação, ainda não. Pisquei de novo, como se minha mente se desanuviasse. Talin. Olhei para as mãos, para o sangue, e, quando olhei para Liz, quando vi meus amigos com expressões sombrias e minhas irmãs imortais ensopadas. Não havia nada além de choque e confusão no rosto de Liz quando recuei de perto dele. Para longe deles. Na direção de Talin. Talin. Eu consegui dizer de novo. O olho de Lucien se arregalou quando ele se colocou entre mim e Ellen. Então, virei para o rei de Ibern. Onde? Virei para Rezan de novo. O que você fez comigo? Sussurrei, um som grave, gutural. Recuando para Talin. O que você fez? Tire-as daqui. Tire minhas irmãs daqui. Entre, por favor, entre na ensinação. Por favor. Não havia som, nenhum escudo, nenhum lampejo de sentimento em nosso laço. O poder do rei o tinha bloqueado completamente. Não havia nada que eu pudesse fazer contra aquilo, quebradora da maldição ou não. Mas Liz colocou as mãos nos bolsos quando ronronou. Como se libertou. O quê? Jurian parecia fervilhar, afastando-se da parede e disparando até nós. Mas eu me virei para Talin e ignorei as feições e o cheiro e as roupas, que eram todos errados. Ele me observou, desconfiado. Não deixe que ele me leve de novo, não deixe que ele, não? Não pude conter o choro, que me fazia estremecer, não quando a força total do que eu estava fazendo me atingiu. Feire, falou Talin, baixinho. E eu soube que tinha vencido. Chorei mais intensamente. Tire minhas irmãs daqui, implorei a Liz, pelo laço silencioso. Destruí as defesas para você, para todos vocês. Tire-as daqui.
Não deixe que ele me leve, chorei, de novo. Não quero voltar. E quando olhei para Mor, para as lágrimas que escorriam por seu rosto enquanto ajudava Cashon a se levantar, eu soube que ela percebeu o que eu queria dizer. Mas as lágrimas sumiram e se tornaram tristeza por Cashon, quando ela virou o rosto cheio de ódio, horrorizado, para Rhys e disparou. O que você fez com essa garota? Rhys inclinou a cabeça. Como conseguiu, Feyre? Havia tanto sangue nele. Um último jogo, aquele era um último jogo que todos jogaríamos juntos. Sacudi a cabeça. As rainhas tinham recuado metade do caminho, os guardas formavam uma parede entre nós. Talin me observava com cautela. Lucien também. Então, me virei para o rei. Ele sorria. Como se soubesse. Mas falei. Quebrei o laço. Rhys ficou imóvel como a morte. Disparei para o rei, meus joelhos doeram quando me joguei ao chão diante do trono. Quebrei o laço. O acordo, o laço da parceria. Ele me obrigou, ele me fez jurar. Não falou Rhys. Eu o ignorei, mesmo quando meu coração se partiu, mesmo quando eu soube que ele não teve a intenção de falar. Faça-o, implorei ao rei, mesmo enquanto rezava silenciosamente para que ele não reparasse nas proteções destruídas, na porta que eu tinha deixado escancarada. Sei que pode. Apenas, me libertei. Me libertei disso. Não falou Rhys. Mas Talin olhava de mim para Rhys. E olhei para ele, o grão-senhor que um dia amei, e sussurrei. Basta. Basta de mortes, basta de assassinatos. Eu chorava entre dentes. Obriguei-me a olhar para minhas irmãs. Basta. Me leve para casa e liberte-as. Diga a ele que é parte do acordo e liberte-as. Mas basta, por favor. Cashon, devagar, sentindo dor a cada momento, se virou o bastante para olhar para mim por cima de uma das asas destroçadas. E nos olhos cheios de dor dele, eu vi a compreensão. A corte dos sonhos. Eu tinha pertencido a uma corte de sonhos. E de sonhadores. E pelos sonhos deles, pelo que tinham trabalhado, sacrificado. Eu podia fazer aquilo. Tire minhas irmãs daqui, eu disse a Rhys, uma última vez, lançando a súplica por aquela parede de pedra entre nós. Olhei para Talin. Basta. Aqueles olhos verdes encontraram os meus, e a tristeza e o carinho neles foram a coisa mais terrível que eu já vira. Me leve para casa. Talin disse, inexpressivo, para o rei. Solte-as, quebre o laço de Feyre e vamos acabar com isso. As irmãs vêm conosco. Você já ultrapassou limites demais. Jurian começou a protestar, mas o rei disse. Muito bem. Não? Foi tudo o que Rhys disse, de novo. Talin grunhiu para ele. Não dou a mínima se ela é sua parceira. Não dou a mínima se acha que tem direito a ela. Ela é minha, e, um dia, vou revidar cada pingo de dor que ela sentiu, cada gota de sofrimento e desespero. Um dia, talvez, quando ela decidir que quer acabar com você, ficarei feliz em obedecer. Vá embora, apenas vá. Leve minhas irmãs junto. Rhys me olhava. Não? Mas eu recuei, até chegar ao peito de Talin, até que as mãos dele, quentes e pesadas, repousaram sobre meus ombros. Faça-o, disse Talin ao rei. Não repetiu Rhys, a voz falhando. Mas o rei apontou para mim. E gritei. Talin segurou meus braços quando gritei e gritei devido à dor que rasgou meu peito, meu braço esquerdo. Rhys estava no chão, rugindo, e achei que ele tivesse dito meu nome, tivesse urrado enquanto eu me debatia e chorava. Eu estava sendo despedaçada, estava morrendo, eu estava morrendo. Não? Não, eu não queria aquilo, não queria. Um estalo soou em meus ouvidos. E o mundo se partiu ao meio quando o laço se rompeu. Capítulo 67. Desmaiei. Quando abri os olhos, apenas segundos tinham se passado.
Mor estava agora puxando Rhys para longe, e ele ofegava no chão, os olhos selvagens, os dedos se fechando e abrindo. Talin arrancou a luva de minha mão esquerda. Pele límpida, nua, o recebeu. Nenhuma tatuagem. Eu estava chorando e chorando, os braços de Talin me envolveram. Cada centímetro deles pareceu errado. Quase vomitei ao lhe sentir o cheiro. Mor soltou o colarinho do casaco de Rhysand, e ele rastejou de volta para Asriel e Cashon. O sangue dos amigos sujou a mão de Rhys, o pescoço, conforme ele se arrastava. As respirações pesadas de Rhys me partiram minha alma. O rei apenas gesticulou para ele. Você está livre, Rhysand. O veneno de seu amigo se foi. As asas do outro, creio que estejam um pouco destruídas. Não resista, não diga nada, implorei, quando Rhys alcançou os irmãos. Leve minhas irmãs. As proteções caíram. Silêncio. Então, olhei apenas uma vez para Rhysand e Cashon e Mor e Asriel. Eles já me encaravam. Rostos ensanguentados e frios e transtornados. Mas por baixo, eu sabia que era amor o que havia por baixo. Eles entendiam as lágrimas que rolavam por meu rosto conforme eu silenciosamente me despedia. Então, Mor, ágil como uma víbora, atravessou até Lúthien. Até minhas irmãs. Para mostrar a Rhys, percebi o que eu tinha feito, o buraco que eu abrira para que escapassem. Mor empurrou Lúthien para longe com a palma da mão no peito, e o rugido dele sacudiu os corredores quando ela segurou minhas irmãs pelo braço e sumiu. O rugido de Lúthien ainda soava quando Rhys disparou, segurou Asriel e Cashon e nem mesmo se virou para mim quando eles atravessaram para fora. O rei ficou de pé, disparando a ira para os guardas, para Jurian, por não terem segurado minhas irmãs. Exigindo saber o que acontecera com as proteções do castelo. Eu mal ouvi. Havia apenas silêncio em minha cabeça. Tanto silêncio onde antes havia risada sombria e diversão maliciosa. Um deserto açoitado pelo vento. Lúthien sacudia a cabeça, sem fôlego, e se virou para nós. Traga ela de volta, grunhiu ele para Talin por cima das palavras do rei. Um parceiro já enlouquecendo para defender o que era dele. Talin o ignorou. Então, eu também ignorei. Mal conseguia suportar, mas encarei o rei quando ele se sentou no trono, segurando os braços do assento com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Obrigada, sussurrei, com a mão no peito, a pele tão pálida, tão branca. Obrigada. O rei apenas disse, para as rainhas reunidas, agora a uma boa distância. Comecei. As rainhas se entreolharam e, então, viraram para os guardas de olhos arregalados, caminharam em fila até o caldeirão, os sorrisos crescendo. Lobos circundando a presa. Uma delas brigou com outra por ter sido empurrada, e o rei murmurou algo para todas que não me dei o trabalho de ouvir. Jurian caminhou até Lúthien em meio à briga que se iniciava, rindo baixo. Sabe o que bastardos ilirianos fazem com fêmeas bonitinhas? Não vai sobrar uma parceira, pelo menos não uma que seja útil a você. O grunhido de resposta de Lúthien foi selvagem. Cuspe aos pés de Jurian. Vá para o inferno, seu porco imundo. As mãos de Talin seguraram meus ombros com mais força. Lúthien se virou em minha direção, e aquele olho de metal girou e semicerrou. Séculos de racionalidade cultivada se encaixaram no lugar. Eu não entrara em pânico porque minhas irmãs tinham sido levadas. Falei, baixinho. Vamos trazê-la de volta. Mas Lúthien me observava, cauteloso. Até demais. Virei para Talin. Me leve para casa. Onde está? Interrompeu o rei por cima da briga das rainhas. Eu preferia a voz entretida e arrogante ao tom inexpressivo e cruel que cortou o salão. Você deveria usar o livro dos sopros, disse o rei. Eu conseguia senti-lo aqui, com... O castelo inteiro estremeceu quando ele percebeu que eu não estava com o livro no casaco. Apenas respondi. Está errado. As narinas do rei se dilataram. Até o mar abaixo pareceu recuar de terror diante da ira que empalideceu o rosto áspero.
Mas o rei piscou e a ira sumiu. Ele disse, contido, para Tanlin: quando o livro for recuperado, espero sua presença aqui. Poder, com cheiro de lilás e cedro e as primeiras folhas verdes, espiralou ao meu redor. Ele nos preparava para atravessar, através das proteções que eles não faziam ideia de que eu tinha destruído. Então, falei para o rei, e para Jurian, e para as rainhas reunidas, já na borda do caldeirão, brigando para decidir quem iria primeiro. Vou acender pessoalmente suas piras funerárias pelo que fizeram com minhas irmãs. E fomos embora. Capítulo 68. Ressan. Eu me choquei contra o chão do solar, e Anren estava imediatamente ali, as mãos nas asas de Keshon, xingando devido às feridas. Depois, xingou por causa do buraco no peito de Asriel. Nem mesmo seu poder de cura poderia consertar os dois. Não, precisaríamos de um curandeiro de verdade para cada um, e rápido, pois, se Keshon perdesse aquelas asas. Eu sabia que ele preferiria a morte. Qualquer iliriano preferiria. Onde ela está? Indagou Anren. Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Tire o livro daqui, exige, jogando as partes no chão. Odiava tocá-las, a loucura e o desespero e a alegria. Anren ignorou a ordem. Mor não tinha surgido, estava largando ou escondendo Nestaiel onde achasse mais seguro. Onde ela está? Repetiu Anren, pressionando a mão às costas arrasadas de Keshon. Eu sabia que ela não falava de Mor. Como se meus pensamentos a tivessem convocado, minha prima surgiu, ofegante, selvagem. Ela abaixou ao lado de Asriel no chão, as mãos ensopadas de sangue tremiam conforme lhe arrancava a flecha do peito, com sangue cobrindo o tapete. Mor apertou o ferimento com os dedos, luz irradiando conforme seu poder costurava osso e carne e veias. Onde ela está? Disparou Anren, mais uma vez. Eu não conseguia dizer as palavras. Então, Moras disse por mim ao se ajoelhar sobre Asriel, meus dois irmãos estavam misericordiosamente inconscientes. Tanlin ofereceu passagem pelas terras dele e nossas cabeças em bandejas para o rei em troca de aprisionar Feiri, partir o laço dela e fazer com que fosse devolvida à corte primaveril. Mas Yanfei traiu Tanlin, disse ao rei onde encontrar as irmãs de Feiri. Então, o rei fez com que as irmãs de Feiri fossem levadas com as rainhas, para provar que poderia torná-las imortais. Ele as colocou no caldeirão. Não pudemos fazer nada enquanto elas foram transformadas. Ele nos neutralizou. Aqueles olhos de mercúrio dispararam para mim. Ressan. Consegui falar. Não tínhamos opções, e Feiri sabia. Então, fingiu se libertar do controle que Tanlin achava que eu tinha sobre sua mente. Fingiu que nos odiava. E disse a ele que iria para casa, mas apenas se a matança acabasse. Se nós fôssemos libertados. E o laço sussurrou Anren, com o sangue de Keshon brilhando nas mãos conforme reduzia o sangramento. Ela pediu ao rei que quebrasse o laço. Ele obedeceu, disse Mor. Achei que eu estava morrendo, achei que meu peito poderia, de fato, estar partido ao meio. Isso é impossível, retrucou Anren. Esse tipo de laço não pode ser quebrado. O rei disse que podia quebrá-lo. O rei é um tolo, disparou Anren. Esse tipo de laço não pode ser quebrado. Não, não pode, concordei. As duas me olharam. Limpei a mente, o coração estilhaçado partido devido ao que minha parceira tinha feito, sacrificado por mim e minha família. Pelas irmãs. Porque ela não achava que era essencial. Mesmo depois de tudo que fizera. O rei desfez o acordo entre nós. Foi difícil, mas ele não se deu conta de que não era o laço da parceria. Mor se espantou. Ela. Feiri sabe. Sim, sussurrei. E agora minha parceira está nas mãos de nosso inimigo. Vá atrás dela, sibilou Anren. Agora mesmo. Não falei, e odiei a palavra. Elas me olharam, boquiabertas, e tive vontade de rugir ao ver o sangue que as cobria, ao ver meus irmãos inconscientes e sofrendo no tapete diante de Mor e Anren. Mas consegui dizer para minha prima.
Não ouviu o que Feiri disse a ele. Ela prometeu destruí-lo, de dentro para fora. O rosto de Mor empalideceu, a magia incandescente no peito de Asriel. Vai entrar naquela casa para destruí-lo. Para destruir todos. Assente. Agora, é uma espiã, com ligação direta até mim. O que o rei de Iberno fizer, aonde ele for, quais forem os planos, ela saberá. E nos relatará tudo. Porque entre nós, fraco e suave, escondido, para que ninguém pudesse encontrar, entre nós havia um sussurro de cor, e de alegria, de luz e de sombra, um sussurro dela. Nosso laço. Ela é sua parceira, disparou Anren para mim. Não sua espiã. Vá atrás dela. Ela é minha parceira. E minha espiã, argumentei, baixo demais. E é a grã senhora da corte noturna. O quê? Sussurrou Mor. Com um dedo mental, acariciei aquele laço, agora oculto, bem no fundo de nós, e falei. Se tivessem retirado sua outra luva, teriam visto uma segunda tatuagem no braço direito. Idêntica à outra. Pintada na noite passada, quando saímos de Fininho, encontramos uma sacerdotisa e fizemos o juramento de que ela seria minha grã senhora. Não consorte, disparou Anren, piscando. Eu não havia surpresa, havia, séculos. Não consorte, não esposa. Feiri é grã senhora da corte noturna. Minha igual de todas as formas, ela usaria minha coroa, se sentaria em um trono ao lado do meu. Jamais nos bastidores, jamais incumbida de procriação e festas e cuidados com as crianças. Minha rainha. Como que em resposta, um lampejo de amor estremeceu o laço. Eu me segurei diante do alívio que ameaçou acabar com qualquer calma que eu fingia sentir. Está me dizendo, sussurrou Mor, que minha grã senhora está agora cercada de inimigos. Um tipo letal de calma tomou seu rosto manchado de lágrimas. Estou dizendo, esclareci, observando o sangue coagular nas asas de Queshon pelos cuidados de Anren. Sob as mãos de Mor, a hemorragia de Asriel tinha diminuído, o suficiente para mantê-los vivos até que o curandeiro chegasse. Estou dizendo, repeti, meu poder se acumulando e roçando contra a pele, contra meus ossos, desesperado para ser liberado sobre o mundo que sua grã senhora fez um sacrifício por sua corte, e agiremos quando chegar a hora. Talvez o fato de Lucien ser parceiro de Elin ajudasse, de alguma forma. Eu encontraria uma forma. Então, ajudaria minha parceira a despedaçar a corte primaveril, e a Anfei, aquelas rainhas mortais e o rei de Iberno. Devagar. E até lá? Indagou Anren. E quanto ao caldeirão, e o livro? Até então respondi, encarando a porta como se pudesse vê-la entrar, rindo, alegre, linda, guerrearmos. Capítulo 69. Feiri. Temlin aterrissou conosco no cascalho na entrada da propriedade. Tinha me esquecido de como era silencioso ali. Como era pequeno. Vazio. A primavera florescia, o ar era suave, com cheiro de rosas. Ainda era lindo. Mas ali estavam as portas atrás das quais ele me selara. A janela que esmurrei, tentando sair. Uma linda prisão coberta de rosas. Mas sorri, com a cabeça latejando, e disse, entre as lágrimas. Achei que jamais a veria de novo. Talin apenas me encarava, como se não acreditasse muito. Também achei que você não veria. E você nos entregou cada vida inocente nesta terra por isso. Só para que pudesse me ter de volta. Amor era um bálsamo, tanto quanto um veneno. Mas era amor que queimava em meu peito. Ao lado do laço que o rei de Iberno sequer tocara, porque não sabia quão profundamente precisaria cavar para parti-lo. Para separar Rezang e eu. Doera intensamente quando o acordo entre nós acabou, Iris tinha feito seu trabalho perfeitamente, o horror era impecável. Sempre fomos tão bons em brincar juntos. Não duvidei dele, não disse nada além de sim quando Iris me levou para o templo na noite anterior e fiz meus votos. A ele, a Velaris, a corte noturna.
E agora, uma carícia suave, carinhosa por aquele laço, oculto sob aquele deserto em que estivera o acordo. Lancei um lampejo de sentimento de volta pela linha, desejando poder tocá-lo, segurá-lo, rir com Liz. Mas mantive esses pensamentos longe da expressão do rosto. Tudo exceto alívio silencioso, conforme me inclinei na direção de Tanlin, suspirando. Parece que parte foi um sonho, ou um pesadelo. Mas eu lembrava de você. E quando o vi lá hoje, comecei a aranhar, a lutar contra aquilo, porque sabia que podia ser minha única chance. Como se libertou do controle dele? Perguntou Lucien, inexpressivo, atrás de nós. Tanlin deu um grunhido de aviso a Lucien. Eu tinha me esquecido de que ele estava ali. O parceiro de minha irmã. A mãe, decidi, tinha mesmo senso de humor. Eu queria, não sei como. Só queria me libertar, então, consegui. Nós nos encaramos, mas Tanlin acariciou meu ombro com o polegar. Você está ferida. Tentei não fervilhar de ódio. Sabia o que ele queria dizer. E a ideia de que Rizan faria algo assim com alguém. Eu não sei, gaguejei. Eu não lembro dessas coisas. O olho de metal de Lucien se semicerrou, como se ele pudesse sentir a mentira. Mas ergui o rosto para Tanlin e rocei sua boca com a mão. Minha pele exposta, limpa. Você é real, declarei. Você me libertou. Foi difícil não transformar as mãos em garras e lhe arrancar os olhos. Traidor, mentiroso. Assassino. Você se libertou, sussurrou Tanlin. Ele indicou a casa. Descanse, depois conversaremos. Eu preciso encontrar Yanfei. E deixar algumas coisas muito claras. Eu quero participar dessa vez, falei, parando quando Tanlin tentou me guiar de voltar para aquela linda prisão. Chega de me afastar. Chega de guardas. Por favor. Tenho tanto a contar sobre eles, fragmentos, mas posso ajudar. Posso recuperar minhas irmãs. Me deixe ajudar. Ajudar a colocar você na direção errada. Ajudar a colocar você e sua corte de joelhos, e acabar com Jurian e aquelas rainhas ardilosas e traidoras. Então, dilacerar Yanfei em pedacinhos minúsculos e enterrá-los em um poço para que ninguém os encontre. Tanlin observou meu rosto e, por fim, assentiu. Vamos recomeçar. Fazer as coisas de outro jeito. Enquanto você estava fora, percebi que estava errado. Tão errado, Feiri. E peço desculpas. Tarde demais. Tarde demais. Mas apoiei a cabeça no braço de Tanlin conforme ele envolveu meu corpo e me levou para a casa. Não importa. Estou em casa agora. Para sempre, prometeu Tanlin. Para sempre, repeti, olhando para trás, para onde Lucien estava parado na entrada de cascalho. Seu olhar recaía sobre mim. A expressão, rigorosa. Como se tivesse enxergado através de cada mentira. Como se soubesse sobre a segunda tatuagem sob minha luva, e sobre o encantamento que eu agora mantinha sobre ela. Como se soubesse que tinham deixado uma raposa entrar no galinheiro, e não pudesse fazer nada a respeito disso. A não ser que nunca mais quisesse ver sua parceira Ellen de novo. Dei a Lucien um sorriso dócil e preguiçoso. Então, nosso jogo tinha começado. Chegamos aos degraus de mármore que davam para as portas de entrada da mansão. E Tanlin, sem saber, levava a grã senhora da corte noturna para o coração do próprio território.